De volta, pessoal. Vamos lá, vamos continuar aqui nossa conversa, né, sobre essa atividade maravilhosa, né, que é empreender, né? E aí, estão gostando aí dessa conversa inicial sobre o empreendedorismo e inovação? Estão conseguindo compreender aí esses conceitos iniciais? Todo o processo que envolve aí o ato de empreender? Conversem comigo aqui no chat, deem um oi. Estão muito tímidos. Podem conversar, compartilhar, né, alguma coisa, né? De repente alguém aí, né, já tem seu empreendimento, né? De repente quer compartilhar os desafios, né, vividos, tá bom? Então chamem aqui no chat que a gente conversa, tá bom? Então vamos continuar, tá? Então a gente estava falando sobre os diversos conceitos, né, do ato de empreender, tá? E ao longo dos anos, né? Então vejam aí que a gente saiu aí de definições, vamos dizer assim, que mais focavam, que mais queriam separar, né, o que era o empreender, o que era o empreendedor, do que era o investimento do capitalista lá, né? E aí ao longo do tempo foram surgindo aí, né, alguns, vamos dizer assim, algumas palavrinhas-chaves que em todos os conceitos de empreendedorismo vai aparecer, né, como é o assumir o risco, como é inovar, como é oportunidades, né? Então vejam só que em todos os conceitos, eles se aproximam muito nesses aspectos, certo? E aí a gente vai continuar falando um pouco sobre esses conceitos, sobre a evolução dos conceitos de empreendedorismo. Ó, Gofford Pinchot fala o quê? Que o intraempreendedor, aqui já surge o conceito do intraempreendedor, gente, né? Quando a gente fala de intraempreendedor, né, é aquele colaborador dentro da empresa que constrói, né, que traz aí as suas ideias para a organização, né? Então, o empreendedor é um indivíduo que atua dentro de uma organização já estabelecida, né? Em 1985, Robert Hirsch, né, o empreendedorismo é um processo de criar algo diferente, né, com valor, dedicando tempo e esforços necessários, mais uma vez, ó, assumindo riscos, né, financeiros, psicológicos e sociais, né, que ele já detalha, né, então riscos financeiros, psicológicos e sociais, correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal, né. E aí, gente, a gente fala aí mais uma vez, né, do processo do ato de empreender, né? Então vejam aí a gente fala que ele é cíclico, né, ó. Então, ó, o processo ele é cíclico. Várias ideias, né, ó, são analisadas aí pelo empreendedor, né, antes de se definir quais que levam a oportunidade com maior potencial de retorno econômico. E após a análise da oportunidade, pode-se rever o conceito, a ideia inicial, sim, né? Após relacionar, né, uma oportunidade, o empreendedor ele inicia o desenvolvimento do plano de negócios, né? Ele teve a ideia, né? Definiu aí a oportunidade. O que ele vai fazer? Vamos elaborar aí o plano de negócios, tá? Durante o desenvolvimento do plano de negócios, o empreendedor ele pode sentir a necessidade de rever o conceito, né? Por isso que o business plan ele é muito importante, né? Ele pode rever o conceito, ele pode rever a ideia, ou então a oportunidade novamente, tá? Com o plano de negócios concluído, né, o empreendedor ele vai saber com clareza quais os recursos, né, financeiros, dinheiro, recursos de infraestrutura ele vai precisar para implantar o seu empreendimento, né? E onde ele vai poder obter também, né? Então, é o quantificar e obter os recursos, tá? Com os recursos em mãos, ele parte para a gestão da empresa, né? É hora de gerenciar o negócio, tá? Que é a etapa 5, tá bom? E aí, depois que o negócio entrar em operação, o empreendedor provavelmente vai ter o quê? Novas ideias, vai identificar o que? Novas oportunidades, vai precisar desenvolver talvez novos planos de negócios, né? Ou rever o plano de negócio, né, atual dele, para que ele possa aí capitalizar as novas oportunidades, aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes o plano de negócio ele é tão importante, né? Ele deixa transparente ali tudo que é todo o histórico da empresa, né? E esse plano de negócios, a empresa, ela pode criar um plano de negócio se ela quiser implementar aí, né? Trazer um produto novo, né? Oferecer um serviço novo, tá? Então, por isso que a gente fala que ele é um processo cíclico, né? E de posse desse plano de negócios, a gente pode sim
pode estar surgindo uma nova ideia, né? Pode estar sendo necessário rever aí a oportunidade, tá? E aí eu quero atualizar, né? Aí eu quero uma nova oportunidade, então eu posso ir lá no processo de novo, né? E reiniciar aí toda a minha análise, certo, gente? Ok? Até o presente momento, não há uma definição única sobre empreendedorismo, né? Perceberam isso, eu creio, né? Há, no entanto, um consenso nos diversos idiomas em que é empregado, onde o termo sugere inovação, risco, criatividade, organização e riqueza, né? Em especial, risco, inovação, risco e oportunidade, né? Esses são principais, né? Então, organização e riqueza. É importante lembrar que o fato de conhecermos acerca do empreendedorismo não nos garante a posição de empresários geniais, olha aí, né, como Steve Jobs ou Bill Gates, porém, nos possibilita a noção de como ter melhores empresas e como sermos melhores empresários, né? Então, eu creio que há muito tempo atrás, né, há alguns anos atrás, não vou falar muito tempo, mas as pessoas montavam o seu empreendimento meio que, né, de forma mais aleatória, não é verdade? Concordam comigo? Hoje não, hoje as pessoas estão mais cautelosas, né? Então hoje as pessoas procuram se informar, as pessoas procuram conhecer, analisar e aí estruturam melhor como que vão montar o seu empreendimento, né? Vocês viram que passa por todo um processo, que há um tempo atrás não se pensava nisso, né? Então tudo isso é meio que novo, né? Então se pensar em estruturar aí o plano de negócio para o seu empreendimento, então é algo que hoje os empreendedores atuais eu creio que já façam, né? Mas há um tempo atrás não, né? Mas há um tempo atrás, né, a gente não vivia nesse, vamos dizer assim, nesse fervor de conhecimento, de informação, de transformação, né? Então hoje é necessário que a gente saiba utilizar a informação e o conhecimento para que a gente consiga aí ter sucesso, né, em meio a esse mundo, né? Bom, então a origem e desenvolvimento do empreendedorismo, né? Então a origem do termo empreendedorismo ela não é precisa. No entanto, consta-se, né, que desde os primórdios da humanidade existem pessoas que se destacam inovando, né, em suas atividades ou produtos, né, aquilo que eu estava falando. A essas práticas inovadoras dá-se o nome de empreendedorismo, né? Entre 1271 e 1295, né, um mercador chamado Marco Polo tentou desenvolver uma rota comercial para o Oriente. Numa iniciativa empreendedora, firmou um contrato com um capitalista a fim de comercializar seus produtos, né? Olha aí. Suas viagens e ações caracterizaram a pessoa que pratica o empreendedorismo, ou seja, uma pessoa empreendedora, que assume riscos físicos e emocionais a fim de atingir os seus objetivos, né? E seria aí, vejam só como já é, né? Bem no início, tá? Gente, aí aqui a gente tem um pouco sobre a Junior Achievement, né? A Junior Achievement, na verdade, é uma organização, tá? É uma ONG, né? Que trabalha, né? Com investimentos aí na educação empreendedora. Tá? Eles costumam atuar em escolas públicas, em escolas privadas, tá? E eles funcionam aí com a parceria aí de grandes empresários, de grandes empresas, tá? E o foco deles é trazer projetos com foco no empreendedorismo, né? Então, projetos que os estudantes possam participar, que os jovens possam participar e se destacarem, né? Então, vamos ver aí, olha só, empreendedorismo para transformar. Então, que prepara voluntários para atuar nas instituições de ensino, transformando crianças e jovens em empreendedores da própria vida, que podem, inclusive, tornar-se empresários, né? Aí são alguns aí dos objetivos aí da Junior Achievement, tá? E empresas investem na parceria com a Junior Achievement, sim, né? Então, é uma organização, tá? É feita a parceria com diversas empresas e eles elaboram projetos para serem aí vivenciados por jovens e até crianças em escolas públicas e privadas, né? E isso faz com que, vamos dizer assim, desperte aquele espírito empreendedor aí nos jovens desde cedo, né? Porque eles têm oportunidades, inclusive, de conhecer as empresas, né? De fazer visitas nas empresas, às vezes de aplicar os seus projetos nas empresas, né? Então, é muito interessante, gente, tá?
Deixa eu ver se eu me recordo o endereço do site para anotar para vocês. Vocês podem dar uma olhada, tá? No site, né? E pesquisar, ver como é que funciona. É muito interessante. Deixa eu ver aqui se eu me lembro do endereço da Junior Achievement do site. Vocês podem pesquisar lá, né? Eu falo assim o endereço, mas vocês podem googlar, né? E aí podem pesquisar mais sobre Junior Achievement. Deixa eu só procurar aqui para vocês. E é maravilhoso, gente. Lá vocês vão ver N projetos, né, que eles executam. Achei, vou anotar aqui para vocês, tá? E aí vocês podem depois pesquisar, tá? Lerem com calma, é muito bacana. Que é a JA Brasil, né? Essa instituição, pessoal, pronto, voltando aqui. Essa instituição, ela tem origem nos Estados Unidos, tá? Mas elas atuam, eu acho que em centenas de outros países, né? E eu coloquei para vocês só o site daqui, do Brasil, né? Para vocês verem aí, mais contextualizada no nosso país, tá bom? Então, www.jabrasil.org.br, tá? Depois deem uma olhada com calma, deem uma lida, vocês vão ver muitos projetos lá. Vão conhecer um pouco do trabalho deles. Lá eles falam da visão, né, da missão deles, tá? É muito bacana, tá? Então, deem uma lida lá, depois compartilhem com o professor André, tá bom? As curiosidades de vocês. Tenho certeza que ele vai gostar muito, certo? Um hello aí, um olá, né? Um bom dia para o pessoal de Assunção, do Piauí, né? Na Unidade Escolar Sebastião Alves dos Reis. Perfeito. Bom dia, pessoal. 16 alunos em sala, que ótimo, né? Então, vamos lá. Gente, aí a gente tem o Marco Polo, né, um dos grandes empreendedores da história, né, no período medieval. E empreendedor era aquele que administrava grandes projetos sem que, para isso, assumisse sérios riscos, né, naquela época, né, pessoal, hoje já é diferente. No século XVII, surgem as primeiras relações entre empreendedorismo e riscos assumidos. Foi nesse período que o empreendedor passou a estabelecer acordos contratuais com o governo, a fim de realizar serviços ou fornecer produtos, né? A partir desse momento já se começa a trazer a figura do governo, né? Para aí, vamos dizer assim, dar um suporte maior à atividade do empreendedorismo. Na década de 1990, o empreendedorismo passou a ser foco de políticas públicas e de estudos em instituições de ensino, né, médio e superior. Isso aconteceu devido ao intenso avanço tecnológico, que forçou as pessoas da época a se prepararem para inovar, continuando ou tornando-se assim competitivas no mercado. Então, tudo isso ainda hoje é observado através dos incentivos governamentais a novos investimentos, a integração da disciplina aos currículos escolares e desburocratização de financiamentos para a implantação de novos negócios, né? Então, hoje a gente vive muito nesse momento, né? Que bom. Bom, aí a gente vai falar um pouco do ciclo de aceleração do empreendedorismo, né? Na verdade, a gente já começou a falar lá quando a gente fala do processo, tá? Então, quando a gente fala aí de empreendedor, é o que? É sonhar grande, né? É sonhar grande, é crescer, né? Então, é sonhar grande, é querer crescer, sim, tá? E para isso envolve o quê? Comprometimento, né, gente? E aí esse comprometimento ele pode sim apoiar as novas gerações de empreendedores, né? Empreendedores bem-sucedidos, né? Podem fazer um reinvestimento aí para novos empreendedores, né? Por isso que a gente fala lá nos angels, né? Os angels na verdade são aí também grandes empreendedores, né? Que vão incentivar aí os novos empreendedores, né? Através aí de parcerias, né? Financeiras, né? Ajudas aí também no sentido da inteligência, né? Bom, empreendedorismo no Brasil. O empreendedorismo no Brasil teve início com a chegada dos portugueses, né? Então, aí os portugueses, mais uma vez, marcando aí uma fase, né, aí do nosso desenvolvimento do nosso país. A partir do século XVII, época em que foram realizados os mais diversos empreendimentos, como os executados por Irineu Evangelista de Souza, né, que é o famoso Barão de Mauá, tá? Até hoje, ele ainda é reconhecido como um dos primeiros grandes empreendedores do Brasil.
A seguir, você poderá conferir algumas ações que elucidam a importância do Barão de Mauá nesse contexto, né? Então, a gente vai ler aí, vamos ver, né? Falar um pouco sobre quais foram as maiores ações, né? E aí faz com que a gente entenda por que ele foi considerado aí um dos grandes empreendedores do Brasil, né? Um dos primeiros, né? Então, através dele aí foi feita a organização de companhias de navegação a vapor no Rio Grande do Sul e no Amazonas, né? Ó, tá aí. A implantação da primeira ferrovia brasileira, né, entre Petrópolis e Rio de Janeiro. A implantação de uma companhia de gás para iluminação pública, né? A inauguração do trecho inicial da União Indústria, primeira rodovia pavimentada do país, né? Realmente, gente, né? Então, ele trouxe aí grandes contribuições para o país, tá? Os 4 passos e subcomponentes do ciclo, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco sobre, né, mais detalhadamente sobre aquele ciclo que nós conversamos agora há pouco, tá? Então, é o sonho grande, é o crescimento, é o comprometimento e o reinvestimento. Então, a gente já vai entender um pouco aí sobre esse ciclo, tá? Então, gente, quando fala de sonho grande, os novos empreendedores, eles buscam construir empresas escaláveis, tá? Em áreas locais, devido ao quê, gente? À qualidade de vida local, ao desejo de crescimento, não é verdade? Tá? E quando a gente fala de crescimento, nesse aspecto, os empreendedores, eles são capazes de crescer suas empresas e atingir, né, escalas, né, maiores, com foco em quê? Baseado em quê? Né? Então, no acesso a clientes, tá? Acesso a financiamentos, no acesso a talento, suas habilidades empreendedoras também vão contribuir para esse aspecto, certo, pessoal? Então, quando a gente fala de acesso aos clientes, né, como é que essa empresa vem oferecendo valor agregado a esse cliente, né, em produtos ou serviços, né? Então, com isso, ele está aí acessando cada vez mais clientes e crescendo, né, atraindo mais clientes para o seu negócio, tá? O acesso a financiamentos, né? Então, onde ele vem buscando financiamento? Tá? Então, esses financiamentos, eles são positivos, né? E aí ele vai avaliar as condições desse financiamento, né? É pertinente, né? Coerente com o negócio, tá? O acesso a talento, né, gente, assim, os grandes empreendedores hoje, pessoas que trabalham com empreendedorismo, tem que se pensar, sim, em cada vez mais construir talentos, desenvolver talentos, tá? Nas suas organizações, com os seus colaboradores, né, para que se desenvolva cada vez mais as capacidades de liderança dentro da sua equipe. E isso leva, sim, ao desenvolvimento positivo da equipe, ao crescimento do empreendimento, tá? E a sua habilidade empreendedora, né? Claro, então, o perfil empreendedor, né, do próprio empreendedor, com seu anseio por inovação, né, com a sua ousadia em correr o risco, né, com a sua criatividade, leva ao crescimento da organização, tá? Comprometimento, né? Então, empreendedores bem-sucedidos permanecem na região onde começaram e se engajam em novas empresas, tá? E isso é favorecido pelo quê? Pela qualidade de vida, tá? Pelo desejo do reinvestimento, né? Então, eles se envolvem, né? Eles acreditam, então eles desejam sim crescer cada vez mais, tá? E o reinvestimento, né? Empreendedores bem-sucedidos, eles reinvestem em uma nova geração, tá? Através de quê? De investimento anjo, capital de giro, né? Que eu falei para vocês sobre o investimento anjo, agora há pouco, né? Inspiração, sim, né? Orientação, negócios spin-offs. Gente, vocês já ouviram falar nos negócios spin-offs? Os negócios spin-offs, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu consigo trazer um exemplo para vocês. São empresas que, às vezes, elas já cresceram tanto, elas já se desenvolveram tanto, que elas pensam em meio que criar uma nova marca, né, vamos dizer assim, que faz parte do mesmo grupo, para vender um determinado produto ou serviço, tá? Porque elas acham que dessa forma, vamos dizer assim, o investimento não vai ser tão alto, né? Ou então, às vezes, elas querem dar um impacto maior, né? Às vezes o negócio não está indo bem,
Não, vamos criar aí meio que uma nova marca, mas ela continua fazendo parte aqui da nossa, né? Mas nós vamos usar, né, para impactar melhor aí o nosso negócio. Empresas que hoje fazem isso, gente. O Boticário é um grande exemplo. Vocês conhecem a Eudora? A Eudora é um spin-off do Boticário, né? Ela é uma nova marca, ela tem seus produtos, né, lá, sua linha de perfumes, de cosméticos, mas faz parte do Boticário, né? Então, a Eudora é um spin-off do Boticário. Deixa eu ver outro exemplo. Uber Eats. Uber Eats é outro exemplo, né? Então, a Uber, ela não deixou de atuar, ela não pensou assim, não vamos mais atuar só, né, na parte do transporte, vamos pensar como que a gente poderia estar fazendo algo de diferente, né? Aí criaram o Uber Eats, né, que é serviço aí de entrega de lanches, de comida, enfim, né, de encomendas em geral, né? Então, ampliaram, né, a atuação aí através de uma nova marca, vamos dizer assim, né, oferecendo um serviço similar, né, ao que elas fazem, certo? Então, isso são spin-offs, né, chamados, são os spin-offs, certo, pessoal? Deu para entender os negócios de spin-offs? Bom, exemplos de como líderes e gestores públicos podem ajudar em cada parte do ciclo, né? Vamos lá, pessoal, olha só. Prover segurança e espaços que garantam à região uma boa qualidade de vida para os fundadores de startups, né? Identificar empresas em estágio inicial e de crescimento rápido em sua área para inspirar novos fundadores. Então, são exemplos de como os líderes, né, e como gestores públicos podem ajudar, tá? Em cada parte aí desse ciclo que a gente acabou de conversar. Então, eles podem prover segurança, né, e espaços, tá, que garantam à região uma boa qualidade de vida, identificar empresas em estágio inicial e crescimento rápido, financiar, gente, programas e organizações que apoiem empresas de alto crescimento e avaliar essas iniciativas com base no desenvolvimento dessas empresas, eliminar, em especial, né, as regras burocráticas que dificultam o crescimento das novas empresas, né, isso é muito falado ainda hoje pelas empresas, oferecer empréstimos e garantias contratuais, né, para qualificar o crédito às startups, né, criar feiras de trabalho e emprego, né, especificamente para startups locais e empreendedores, estabelecer parcerias público-privadas e eventos que atraiam, né, investidores de outras regiões, né. Olha, eu creio que feiras de trabalho e emprego aqui já não acontecem com tanta frequência, né? Mas a gente vê isso isso acontece bastante em países como Canadá, Estados Unidos. As empresas fazem muitas feiras, às vezes até feiras online, né? Aí para a contratação de funcionários qualificados aí para suas empresas, tá? E às vezes arcando com tudo, né? Às vezes com processo imigratório, com processo de documentação, né? Onde mais esses líderes, né, os gestores públicos podem contribuir, né, prover segurança e espaços que garantam à região uma boa qualidade de vida. Isso aqui eu acho que identificar empreendedores bem-sucedidos, né, que possam investir em novas gerações, convocar empreendedores bem-sucedidos para ajudar a fomentar a liderança local, né, isso é importante, né, criar canais que conectem os empreendedores bem-sucedidos com aqueles em estágio inicial, né, para que aconteça aí uma troca de experiências, uma troca de informação, né, e podem se transformar aí, de repente, em mentores, tá? Oferecer taxas, gente, de incentivo para fundadores bem-sucedidos, tá, que fazem os investimentos anjo, promover empreendedores bem-sucedidos com exemplos locais, né, então aí, gente, são vários exemplos de como gestores públicos, de como gestores, os líderes aí, vamos dizer assim, de sucesso, podem estar contribuindo dentro desse processo, né, do empreendimento, tá? Dentro do ciclo, né? O empreendedorismo no Brasil teve início na década de 1920, né, com o desenvolvimento aí de mais de 4 mil indústrias subsidiadas, protegidas e que possuíam autorização do governo contra a concorrência internacional, né? Houve uma época aí que o governo instaurou aí uma normativa, né, protegendo aí as empresas locais do país contra a concorrência internacional, né, na época de um boom aí econômico.
No ano de 1936, o presidente Getúlio Vargas constituiu a Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira estatal do Brasil. Tá? No seu segundo mandato, olha aí, gente, os marcos aí, tá, no Brasil. Ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? Instituições que representaram aí, e a Petrobras, estabelecendo assim um incentivo à iniciativa privada, né? Então já era aí o início, né, dos investimentos, tá, em empresas privadas. O governo de Juscelino Kubitschek, né, o plano de metas, permitiu a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, isentando o pagamento de tributos para importação de máquinas e equipamentos. A implantação, olha aí outro marco, gente, a implantação da indústria automobilística no ABC Paulista, tá, e o desenvolvimento da indústria naval, por exemplo, foi um período bastante marcante para o empreendedorismo no Brasil. Em 1972 foi criado o SEBRAE, né, que depois passou a ser chamado, né, de Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, né, o SEBRAE aí como a gente conhece. E na década de 80 surgiu a primeira iniciativa quanto ao incentivo ao empreendedorismo através da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né, com a disciplina Novos Negócios. Olha aí, né, empreendedorismo chegando aí nas instituições de ensino. E a outra grande contribuição foi dada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a inserção da disciplina Criação de Novas Empresas no curso de Ciências da Computação. Então, vejam que até as instituições de ensino, né, pessoal, passaram aí a inserir na sua grade curricular disciplinas, né, sobre o empreendedorismo, né? Então, foi um marco muito grande, né? Foi o início, aí, as origens, né, do que hoje é o empreendedorismo, tá? E aí, gente, é só para mostrar, né, aí alguns elementos que fazem parte, né, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Então, ó, criatividade, né, oportunidade, isso tudo aliado, né, ao conhecimento, né, e o desafio, né? Então, quando a gente fala em empreender, sim, é o conhecimento, tá? Aí, aliado, que alia aí a criatividade e a oportunidade, né, trazendo um grande desafio, tá? E vencer esse desafio trará um empreendimento de sucesso, né? A partir da década de 1990, o empreendedorismo no Brasil ganhou destaque com a abertura da economia, a partir da criação do SEBRAE, né, que a gente falou ali atrás, e da Softex, a Sociedade Brasileira de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. E aí o empreendedorismo foi alavancando. A crise econômica do final do século passado, a desestabilização empregatícia e a abertura de mercados iniciaram esse movimento revolucionário no nosso país. E ao longo do século XX, pessoal, outros empreendedores também deixaram a sua marca na história do empreendedorismo brasileiro, tá? Olhem aí, né, os grandes destaques quando a gente fala de empreendedorismo aqui no Brasil. Nós temos aí o Atílio Francisco Xavier Fontana, que foi o criador, né, aí do grupo Sadia, tá? A atual Brasil Foods, né, resultado da fusão entre a Sadia e a Perdigão. O Valentim de Santos Diniz, né, fundador da rede de supermercados aí Pão de Açúcar, que revolucionou o varejo com as novas formas de atendimento ao cliente, alterações no sistema de embalagem. Eu vou até marcar isso aqui para vocês, isso é interessante, ó. Alterações nos sistemas de embalagem, refrigeração, técnicas de venda, publicidade e administração, e influenciando bastante os padrões de consumo e comportamento. Então, ele transformou o que era apenas uma doceira, no ano de 1948, em um grande grupo. E é o dono das marcas Pão de Açúcar, né, Extra, Compre Bem, Sendas, Açaí e Ponto Frio, né? Olha aí. Gente, é assim, né? Aí a gente tem uma representação esquemática dos elementos que vão compor o processo empreendedor, né? Vocês vão ouvir muito falar sobre o processo empreendedor, né? Sobre o empreendedorismo, esses aspectos que fazem parte do empreendedorismo e da inovação, tá, gente? Então, a gente tem todos os elementos externos que vão influenciar, né?
Então, as condições demográficas, que é a localização, as condições sociais, as mudanças tecnológicas que vão impactar, sim, as condições de mercado, gente, as mudanças constantes que aparecem, as condições políticas, né, os novos regimentos, as novas normativas do governo, tudo isso vai atuar e impactando, né, nesse processo. Mas vejam que é também, ó, que o processo também impacta, né, ele vai e vem, né, então o empreendimento ele também vai trazer seus impactos lá no ambiente externo, certo, gente? E aí, ó, a inteligência empreendedorial, né, que é a pessoa que vai lá, né, com seu conhecimento, instalar o seu empreendimento, tá? Dentro dessa inteligência, a gente vai ter o que? A motivação, vai estar tudo relacionado, né? O que leva, né, ele a fazer, o que ele quer fazer, quais são os anseios, o planejamento, que aí inclui o business plan, a visão, né, onde é que ele quer chegar, né? Então, tudo isso aí é muito conectado, né, e atuando em conjunto, tá bom? Outro elemento, gente, outra pessoa aí que vem influenciar bastante, né, foi José Hermílio de Moraes, né? Foi ele que foi responsável aí pela transformação da Sociedade Anônima Votorantim em um grande conglomerado que atua em diversos segmentos, né? Aí nós temos segmento têxtil, siderúrgico, metalúrgico, produtos químicos e cimento, tá? Que é o grupo Votorantim. De acordo com a pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor e divulgada pelo Sebrae, em 2010, o Brasil apresentou a maior taxa de empreendedorismo dos países que compõem o G20, né, que são o grupo das maiores economias do mundo, e o BRIC, que é o grupo que reúne os emergentes Brasil, Rússia, Índia e China, né? Em 2010, o Brasil atingiu uma taxa de empreendedorismo de 17,5% para empreendimentos de até 3,5 anos contra 15,3% verificados em 2009. Né? Então, com taxas então, que a cada 100 brasileiros nessa época, aproximadamente 17 empreendiam, né, no ano anterior. É importante ressaltar que a taxa de empreendedores em estágio inicial brasileira também foi maior do que países como Austrália e Estados Unidos nessa época, nessa pesquisa. Tá, gente? Então, o Brasil também tem seu destaque quando se fala de empreendedorismo. Pessoal, se eu perguntar assim para vocês, quais que seriam aí, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do empreendedorismo. O empreendedorismo ele pode apresentar vantagens e desvantagens para aquele que for empreender, né? Quais que seriam as principais vantagens? O que vocês acham? Me ajudem. Quero que vocês me ajudem. Deixa eu fazer a chamadinha. Assunção do Piauí, São Luís, São João da Canabrava, Tamboril do Piauí. Quem mais está aí, gente? Nádia, Maria Cauane, a Geisla, a Meiriane, Fernando. Quem mais, pessoal? E aí, o que vocês acham? Com base em tudo que a gente acabou de conversar, né? Existem vantagens, né, na atividade de empreender? Que vantagens vocês acham que isso traz? Pelo menos duas, vamos lá. Pensem, me ajudem. O que vem na cabeça de vocês quando fala assim, empreender e que é algo positivo? Oba, empreender é bom, por isso e por isso e por isso, é interessante. O que vocês acham? Vamos, gente, quero a participação de vocês. Senão o professor André vai dizer que eu não ensinei nada para vocês de empreendedorismo. Pensem. Pode ser uma palavrinha só, eu aceito. Precisa explicar muito, não. Estou esperando. E aí, gente? Vocês acham que, deixa eu ver, correr riscos é algo positivo? Ou, de repente, ser seu próprio chefe é algo positivo? O que seria uma vantagem, né, de ser um empreendedor? Me diga alguma coisa, ninguém quer compartilhar. Eita, povo tímido. O povo tímido. Vocês não vão me ajudar. Tá bom, então.
Bom, gente, então assim, né? Então, quais são as vantagens, né? Existem vantagens e existem desvantagens, claro, né? Então, mas eu creio que uma vantagem, né, positiva seja você ser, né, aí ser o dono do seu próprio negócio, né? Ser dono do seu próprio negócio, tá? Ser dono do seu próprio negócio. O que mais? Ó, eu escrevi uma. Vocês poderiam me dizer mais alguma? Não é bom ser dono do seu próprio negócio, né? Então, você define, né? Você toma as decisões, você diz as regras. Claro que isso não é feito de forma... A gente viu que existe todo um processo, né? Não que isso seja feito de forma aleatória e que é feito de qualquer forma, não. Né? Mas que você vai analisar todo o contexto do seu empreendimento, da sua empresa, para você tomar as decisões. Você dizer como que você acha que é o ideal fazer, mas isso embasado, né? Baseado em análise, embasado em pesquisa, baseado no conhecimento que você tem do seu empreendimento, do mercado, né? Quando eu falo ser dono do seu próprio negócio, é nesse sentido, tá bom? Outro aspecto positivo, que eu acho bastante positivo, é o quê? Né? É que a pessoa, quando monta o seu empreendimento, ela traz grandes contribuições, não é verdade? Então, ela traz contribuições, então ela gera, né? Ela gera contribuições para a sociedade na qual ela está inserida, né? Para a localidade, vou colocar assim, para a localidade. Certo? Ok. Com essas duas, vocês conseguem me dizer alguma mais? Não, continuo com vergonha, tá? Eu tô nem vendo vocês, não sei para que essa vergonha. Pois vamos lá, tá bom? Vou deixar vocês pensarem, se sentirem mais confortáveis com o tema para vocês. Pronto, olha ali, a Maria Cauane trouxe trabalhar com o que gosta, alcançar sonhos e objetivos. Perfeito, Cauane. Exatamente, olha aí, né? Tá ótimo, né? Então, quando a pessoa empreende, quando a pessoa tem seu negócio, ela tá trabalhando com o que ela gosta. Exatamente, perfeito. Alcançar sonhos e objetivos também, né? Ela foi em busca daquilo que ela acredita, né? Naquilo que ela vê, que aquela pessoa acreditou, que ela sonhou que daria certo. Perfeito, Cauane, muito bem, muito obrigada, tá bom? Pela sua contribuição, tá? Mais alguém? Tá bom, qualquer coisa compartilhem comigo, tá? Que eu externo aqui para os demais. Bom, aí, gente, ó, processo empreendedor mais uma vez, né? Então, a percepção da ideia, o planejamento, que é o business plan, são os recursos necessários, né? É administrar o empreendimento, certo, gente? É só para reforçar, para vocês não esquecerem. Olha aí, né? E aí vamos falar um pouquinho mais, tá? Sobre essas vantagens, ó. Geração de enorme ganho financeiro pessoal, tá? Os aspectos positivos aí, as vantagens. Que pode ser verdade se o empreendedor for de fato uma pessoa preparada e ciente de suas reais capacidades e limitações. A capacidade de geração de emprego e aumento do crescimento econômico, tá? É aquilo que eu falei, né? Grandes contribuições o empreendimento traz para a localidade onde ele está. O encorajamento no processamento de materiais locais em bens acabados para o consumo doméstico, bem como para exportação, a capacidade de estimular uma competição saudável, que gera a criação de produtos de maior qualidade, estímulo ao desenvolvimento de novos mercados, promoção do uso, gente, de tecnologia moderna em pequena escala, fabricação para estimular o aumento da produtividade, encorajamento de pesquisas, de estudos, bem como o desenvolvimento de máquinas e equipamentos modernos, tá? Desenvolvimento de qualidades e atitudes empreendedoras entre potenciais empreendedores, os quais podem contribuir para mudanças significativas em áreas distintas, tá? E fatores que influenciam no processo empreendedor, né? Os fatores pessoais lá. Então, a realização pessoal, sim, né? É o assumir riscos, tá? É a educação, gente, é o conhecimento, a própria experiência que a pessoa tem. Né? A insatisfação, às vezes, no local de trabalho onde ela está, tá? Às vezes, ele foi desligado daquela empresa e isso, né, fez despertar o desejo de empreender, tá? Idade, liderança, às vezes a pessoa tem boas, né, habilidades de liderança, capacidade gerencial,
né? São pessoas, às vezes, que têm, né, um tino para essa questão da liderança, para a questão do gerenciamento, tá? Liberdade em relação à dependência do emprego oferecido por outros, redução da economia informal. E as desvantagens, gente, quando a gente fala de desvantagens, né? Requer muito trabalho, sim, horas de dedicação e energia emocional, com certeza, né? Tensão inerente ao se dirigir um negócio próprio, né? A pessoa está sempre pensando, eita, tem que dar certo, né? Ameaça constante de possibilidade de fracasso, são os riscos, né, gente? Os empreendedores precisam assumir os riscos relacionados ao fracasso, tá? E aí, pessoal, nessa aula de hoje, nós estudamos a origem do empreendedorismo, o desenvolvimento do termo e a sua aplicação. Como vimos, o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil se deu a partir do século XVII e teve um grande impulso com áreas de formalismo na década de 1990, a partir, né, da instituição do Sebrae, da Softex, bem como da variação do conceito de empreendedor segundo diversos autores, né? Então, a gente viu uma série de conceitos sobre o que é o empreendedorismo, desde os primórdios, né, até os dias de hoje, né? E aqui no Brasil, nós vimos também alguns elementos aí, alguns acontecimentos que impactaram, né, para que a gente venha a definir e a conhecer o empreendedorismo sobre como ele é hoje, tá bom? Da forma como ele é hoje, tá? Então, empreender por oportunidade, né? O processo empreendedor é uma sequência de passos a partir da existência de uma oportunidade. O empreendedor, por conta de suas características e habilidades pessoais e de como ele atua no ambiente, decide pela exploração da oportunidade. Nesse ponto, parte em busca dos recursos necessários, após o qual estabelece a sua estratégia empreendedora, organiza o processo, né? Nós falamos sobre o processo várias vezes, e executa, né? Claro que isso é através do business plan, né? Do plano de negócios, tá bom? Gente, aí vai ficando uma atividadezinha para vocês, tá bom? Então, vocês vão pesquisar sobre casos de empreendedores que foram bem-sucedidos no mundo com ideias simples de baixo custo. Aí vocês vão citar, né, quais foram as invenções, qual o material utilizado e também realizar uma pesquisa e citar os casos mais recentes de empreendedorismo no Brasil, tá bom? E aí, pessoal, eu espero, né, que eu tenha deixado aí grandes contribuições para vocês. Deixa eu só voltar aqui, tá bom? E espero que tenha deixado aí, né, uma introdução positiva sobre empreendedorismo e sobre inovação, tá? E aí, nas próximas aulas, o professor André, né, assume as rédeas e aprofundando cada vez melhor essa temática maravilhosa com vocês, certo? Então, obrigada aí pela participação na aula e quem sabe aí um até breve, né? Tchau, tchau.